18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado na sintonia certa. Boa noite para você que está no melhor Mix do Brasil. Chegamos mais uma vez com você aqui na Mix. Mais uma vez vamos levar a informação até você com uma equipe de jornalismo altamente competente, compromissada e com a verdade, com os fatos, principalmente os fatos aqui da nossa região. Não é isso, Carimilhão? Mais uma edição do 18 horas para você. Está aí na frequência certa e hoje é terça-feira, dia 21 de julho e o ano, Carimilhão, você sabe muito bem que é 2020. Que ano, hein, minha gente? Esse ano vai passar batido. Não vai passar batido, não tem como. Não, passar batido assim no sentido de... Vamos fingir que ele não existiu? Vamos ficar, sei lá, né? Tá, não sei, enfim, depois eu penso nisso. Vamos aí. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos sim até às 7 da noite com muita informação aqui no programa 18 horas. Uma boa noite especial pra você que está voltando pra casa, pro pessoal que tá no trânsito e é claro pra galera que nos acompanha aqui ao vivo pelo aplicativo Mano. Muito obrigada, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Karime, nós estamos aí falando, com uma frequência aqui nas edições, Inclusive ontem nós comentamos sobre o sucesso da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, quando anunciou aí os testes com 1.077 voluntários na fase 1 e na fase 2 da vacina e apontou que ela é sim segura e tem capacidade de gerar uma resposta positiva no sistema imunológico da pessoa, Karine. Exatamente. A notícia ontem, hoje, está repercutindo a mídia, internacional, porque essa é a vacina mais promissora que está em andamento, que está sendo desenvolvida pelos... Exato, a que mais promete aí, que está sendo desenvolvida pelos cientistas. Em maio, nós já comentávamos sobre o desenvolvimento desta vacina, falando sobre a participação de uma cientista brasileira, a Daniela Ferreira, que coordena os testes desta vacina lá na Inglaterra. Pois bem, temos um outro brasileiro aí neste time, é o médico infectologista Pedro Folegatti, que é mestre em saúde pública. É isso aí, Karime. O Pedro Folegatti é um dos responsáveis pela condução dos ensaios clínicos. Ele tem uma participação bastante variada e uma participação especial aí desde a concepção dos estudos, escrever os protocolos, é com ele, implementação e segmento dos voluntários também. O principal é garantir o segmento do ponto de vista de segurança dos voluntários. Isso aí é fraco não, hein? Tem que segurar a onda dos voluntários, Porque senão, vai dar um... Lembrando que nessa fase de voluntários são só para profissionais da saúde, não é? Pois é, mas tem um detalhe aí, tá? O acordo entre o Brasil e a Inglaterra ainda não foi assinado. O acordo propriamente dito, aquele do papel mesmo, entre o laboratório AstraZeneca e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ainda não foi assinado pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde diz que segue discutindo os termos da assinatura do contrato com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que envolve aí o quê? A compra de lotes da vacina e a transferência de tecnologia para a produção aqui no Brasil. São alguns ajustes, bem técnicos e estratégicos que eles estão discutindo. O Ministério da Saúde diz também que não há nenhum recuo por parte do governo, tá? Mas a nota não deu a data e nem a previsão de quando o acordo vai ser assinado. Pois é, muito bem, 6 horas e 5 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Estamos sim, agora começando mais uma edição do programa 18 horas para você nesta terça-feira, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, a Câmara dos Deputados começou agora à tarde, na tardezinha aí, a votar a proposta de emenda à Constituição do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Deputados e ministro, e o ministro, no caso, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, fecharam um acordo ontem para que o complemento do Fundeb aumente de 10% para 12%
em 2021. A princípio, o governo não queria nenhum aumento no próximo ano, alegando dificuldades fiscais por causa da pandemia da Covid-19, mas acabou, concordando com a proposta da deputada professora Dorinha Rezende, do DEM de Tocantins. Bom, a regra atual do Fundeb, que acaba em dezembro deste ano, prevê que o governo federal vai complementar aí em 10% os recursos aplicados por estados e municípios da educação. O ministro também propôs que a complementação do governo federal ultrapasse os 20% desejados pelo Congresso. O percentual vai ser de 23%, mas com até 5% investidos em vagas da pré-escola, creche e educação infantil. E 20 governadores assinaram a carta apoiando a nova proposta do novo Fundeb. Bom, Karime Leão, mas nesse documento não consta o quê? A assinatura do governador Wilson Lima. Depois da repercussão negativa nas redes sociais, o Wilson Lima, com 24 horas de atraso, disse que não recebeu o documento, mas apoia a PEC do Fundeb. Vamos aí aos detalhes com Odiné Araújo. O Fundeb é o Fundo de Manutenção da Educação, criado em 2006 e com prazo para encerrar no fim deste ano. Uma proposta de emenda à Constituição pretende tornar o fundo permanente, mas o presidente Jair Bolsonaro alterou a PEC e tenta deixar 2021 sem o Fundeb e retirar o dinheiro da educação para o novo Bolsa Família. É com o dinheiro do Fundeb, por exemplo, que o salário dos professores é pago. A carta dos governadores pretende fazer pressão para que os deputados federais aprovem o projeto do Fundeb permanente sem nenhuma alteração. 20 governadores assinaram ontem a carta em apoio à PEC, mas 7 governadores não assinaram o documento, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima. Isso gerou mal-estar entre os trabalhadores da educação, como relata a presidente do Sinteam, o sindicato que representa os professores no Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. É muito triste constatar que o governador do estado do Amazonas está entre os governadores que não compreenderam a importância do Fundeb para a educação amazonense e para a educação do Brasil. É do conhecimento de todos que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, a sua confederação, a CNTE, a nossa central, a CTB, vem lutando desde 2015 para que o Fundeb não se extingua em 2020. Para o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, Lambert Melo, isso reflete o descaso do governo Wilson Lima com a educação no estado. Nós já vínhamos denunciando essa irresponsabilidade do governador desde o ano passado, quando fomos obrigados a fazer uma greve geral da educação, porque o governador dizia que não tinha dinheiro para dar reajuste salarial e nós sabíamos que havia sim recursos suficientes para fazer o reajuste salarial do magistério. O deputado Serafim Corrêa, vigilante dos recursos do Fundeb, divulgou um vídeo em que repudia a omissão de Wilson Lima à carta dos governadores. Qual é a minha estranheza? É que o nosso governador Wilson Lima não assinou a carta. Aí das duas uma. Ele não sabe que é o Fundeb que paga a folha da SEDUC, ou ele não consultou nem o secretário de Educação, muito menos o secretário de Fazenda, que se ele tem dado ao menos um desses dois telefonemas, ele teria com certeza recebido a recomendação de assinar a carta. Isso nos deixa numa posição de subserviência, de humilhação. Após diversas críticas, o governo do estado enviou hoje uma carta ao Fórum Nacional de Governadores dizendo que não recebeu o documento e por isso não o assinou, mas que apoia o Fundeb permanente. Odiné Araújo para o 18 horas. O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação fundamental brasileira e deveria sim ser apoiado por todos, independente, é claro, de partido político ou ideologia. O Fundeb ele foi criado em 2006 e hoje representa para a imensa maioria dos municípios mais de 50% do orçamento disponível neste setor. O fortalecimento do fundo é imprescindível para o ensino fundamental e por isso tem um apoio
apoio da maioria dos governadores, né? Além de ser unanimidade entre os educadores, é claro. É só para termos uma noção, né? Para termos uma ideia, em 2019, 65% do financiamento das escolas públicas no Brasil saíram do fundo. Quer dizer, importante, uma grande parcela, 60%, é destinada para o pagamento dos profissionais que atuam na área, como diretores, professores e também os coordenadores. Então, isso é obrigatório por lei, embora 60% seja a parcela mínima, poderia ser usada até os 100% total, se fosse necessário. O pagamento dos profissionais é muito importante, já que se sabe que eles ganham, em média, 30% a menos que profissionais de outras áreas, com exigência equivalente de ensino superior. E todos os 8 deputados da bancada do Amazonas se comprometeram a aprovar o novo Fundeb. E ontem nós entrevistamos aqui no 18 horas o deputado federal Marcelo Ramos, que aposta na aprovação com ampla maioria e que vamos ter aí um Fundeb fortalecido no ano que vem, e estamos torcendo para que isso aconteça. Você está ouvindo 18 horas. Os trabalhos da CPI, hein, na saúde não param. E amanhã tem peça-chave depondo lá na CPI, hein? É a dona da Norte Serviços Médicos Limitada, que é a Crise Lideia. É isso, Karim Milhão? Crise Lideia Bezerra vai ser sabatinada pelos deputados. Isso depois de muito tentar fugir desse momento aí, a Crise Lideia vai depor. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A empresa de Crise Lídia Bezerra, Norte Serviços Médicos Limitada, prestou o serviço de lavanderia para o hospital de campanha da Newton Lins. O que chamou a atenção dos deputados que compõem a CPI da Saúde foi o fato da Norte ter alegado que lavou mais de 3 toneladas de roupas no dia 18 de abril, na inauguração, quando havia somente 4 pacientes internados na unidade de saúde. Os representantes da empresa ainda tentaram justificar as 3 toneladas, dizendo que a Norte lavou todo o material de roupa do hospital, mas não convenceram a CPI e Crise Lídia foi chamada para prestar esclarecimento. A empresária ainda entrou com habeas corpus na justiça e a defesa dela cita o preceito constitucional de não produzir provas contra si mesma, para defender o direito dela de ficar calada. No pedido negado pelo desembargador Sabino Marques, os advogados de Crise Lídia Bezerra dizem que há um total abuso de autoridade por parte da CPI. O deputado Wilker Barreto, titular da CPI, discorda da declaração. Já ficou comprovado para a sociedade que esta empresa apresenta grandes dúvidas na sua capacidade técnica de execução de serviço para aquilo que foi contratado. O endereço da sua filial bate numa oficina. As informações sobre a quantidade executada da lavagem são absurdas. Outro membro da CPI é o deputado Serafim Correia, e ele diz que acredita que todos são inocentes até que se prove o contrário. Nós temos que respeitar o princípio da presunção da inocência, mas existem questões que ela precisa nos ajudar a entender, como, por exemplo, de onde foi que ela tirou 5 milhões de reais para pagar o proprietário anterior que vendeu por esse exato valor a empresa para ela. Já o presidente da comissão, deputado delegado Péricles, diz que há fortes indícios de irregularidades cometidas pela Norte Serviços. A CPI da Saúde já identificou algumas irregularidades, como é o caso da lavanderia no Hospital Newton Lins, e já também consegue enxergar outros fortes indícios de fraudes. Na última sexta-feira, Crise Lídia Bezerra compareceu à CPI com 6 advogados e um deles tentou ameaçar o deputado Péricles, como ele mesmo comentou na ocasião. Colega advogado chegar aqui e dizer o que nós temos que fazer, ainda ameaçar a CPI de que vai representar por abuso de autoridade, isso não admito. A luta para não encarar a CPI termina amanhã, às 15 horas, quando a depoente vai comparecer via videoconferência para responder às perguntas dos deputados. Isso é, se ela resolver falar. Vale lembrar que os depoentes não têm o direito de mentir, mas podem ficar calados. Cíntia Blink, para o 18 horas.
E o que a gente vê em todos esses trabalhos aí da CPI da Saúde? Que está fazendo um trabalho irrepreensível. Foi graças à ação dos membros da CPI que se chegou aos detalhes do escândalo da compra fraudulenta e superfaturada dos ventiladores pulmonares pelo governo Wilson Lima numa loja de vinhos, que acabou provocando a demissão de 2 secretários do governo e outros servidores de segundo escalão. 18 horas. Muito bem, a comissão especial do impeachment está com as atividades no compasso de espera, dando um tempo, no aguardo das defesas prévias do governador Wilson Lima e também do vice-governador Carlos Almeida Filho, que tem prazo, até o dia 27. E até lá, a comissão não programou ainda nenhuma reunião. Os detalhes nós vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. As atividades da comissão processante do impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida ainda estão em passos lentos. Os membros da comissão se reuniram apenas uma vez. De acordo com a comandante do impeachment, a deputada Alessandra Campelo, não há previsão para a próxima reunião. Na última vez que a comissão processante atuou, foi para enviar a notificação do impeachment ao governador e vice. E na ocasião, a Alessandra comunicou que só convocaria uma reunião se tivesse um requerimento para votar ou por alguma necessidade específica. Fazendo um comparativo com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, que está em atividade na Assembleia, a movimentação da comissão processante é quase que nula, e ela apenas aguarda a entrega da defesa de Wilson e Carlos. O governador e vice-governador prometeram entregar ainda nesta semana seus argumentos contra o impeachment. O relator do processo, o deputado Dr. Gomes, está se negando a falar sobre o afastamento. Ele prefere se pronunciar quando entregar o relatório à comissão. Um dos membros da comissão, o deputado Dermilson Chagas, avalia que a base do governo vai buscar meios para atrasar o afastamento do governador. Então não vamos esperar nada da comissão especial do impeachment do governador. É uma chapa composta pela maioria da bancada de governo. Então logo eles têm mais interesse em salvar o governo do que qualquer outra coisa. Então, lamentavelmente, essa é a realidade. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. E a Procuradoria da Assembleia Legislativa está concluindo a peça que vai contestar a liminar que suspendeu o início da CPI da educação. A previsão é de que o documento seria entregue à Justiça ainda nesta terça-feira, como explica a repórter Cíntia Blink. De acordo com a assessoria da Assembleia Legislativa do Amazonas, hoje mesmo a Procuradoria vai apresentar uma contestação daquela liminar que parou a CPI da Educação. CPI da Educação que foi proposta pelos deputados de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas para investigar se há irregularidades nos contratos da Secretaria de Educação, que é uma das pastas mais caras do governo do Amazonas. Na última sexta-feira, 17, a desembargadora Joana Meireles emitiu uma liminar que parou a CPI. Um dia antes, o presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, tinha dado um prazo para os líderes partidários indicarem os nomes para compor a nova comissão. Nós vamos pedir para os líderes partidários indicarem seus nomes para a CPI da Educação. Até amanhã, os líderes partidários desta casa estarão recebendo oficialmente o pedido para a indicação dos seus líderes. Esse anúncio do presidente da Assembleia foi na quinta-feira. Na véspera, o governo disse que não era preciso uma CPI para apurar, entre outras coisas, aquele contrato com a Dantas Transporte, porque o Tribunal de Contas não encontrou qualquer irregularidade no contrato, que virou o grande escândalo do primeiro ano do governador Wilson Lima. No mesmo dia, o tribunal disse que é mentira do governo. A liminar foi emitida após o deputado Augusto Ferraz entrar com um mandado de segurança, dizendo que a CPI foi instaurada de forma abusiva. Isso porque ele entende que a assinatura dele no requerimento que tirou a CPI do papel perdeu a validade. E a desembargadora interpretou que há indícios relevantes de desobediência ao regimento interno da ALEAN. Por isso, parou a CPI que ensaiava começar na Assembleia. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas.
Muito bem, são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Nós estamos aí com mais uma edição do 18 horas. A informação para você até às 7 da noite. E agora, olha só, hein? Nós estamos na Billboard aí, falando de Billboard. Na semana passada, Karime, a Billboard divulgou aí o top 10 da principal parada lá nos Estados Unidos da América, que é a Hot 100, ok? Então aí no pop o destaque foi de Harry Styles, né? Que é o fofo que você fala, né? Que conseguiu aí um novo pico com o Watermelon Sugar, né? Que é o mais recente single do artista. E é exatamente esse single que nós vamos abrir aqui a playlist de hoje, desta terça-feira. Simbora, Harry Styles, Watermelon Sugar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 23 minutos em Manaus. Mais uma vez aí, boa noite, né, Karime Leão? Pra você, né, que está aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil, Watermelon Sugar e Harry Styles, o fofinho. Foi aí a primeira, né, Karime? Da primeira, abrindo a playlist desta terça-feira. Aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Muito bem, vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 71%. 6h24. Mix. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou hoje a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal. Ele próprio e o secretário da Receita Federal, José Tostes, foram ao Congresso Nacional fazer a entrega da proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também para o da Câmara, que é o Rodrigo Maia. O projeto é a primeira etapa das mudanças a serem indicadas pelo governo para o sistema de impostos do Brasil. Considerado complexo demais por empresários e investidores, além, é claro, da alta carga tributária imposta a trabalhadores e empresas. O governo propôs unificar os dois tributos federais sobre o consumo, PIS e CONFINS, criando um único imposto federal chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços. A alíquota é de 12%. O objetivo dessa mudança é reduzir a burocracia e também custos das empresas com o pagamento de impostos. Isso porque o PIS e a CONFINS são impostos com vários sistemas de cobrança e compensações. É complicado, né? Pois é, agora o desafio da bancada amazonense no Congresso é evitar que a Zona Franca de Manaus tenha perdas com essa reforma. Durante esse período, esse assunto será amplamente debatido aqui no programa 18 horas, é claro. E sobre o assunto, a nossa reportagem conversou com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Vamos ouvir. Certamente já é um diferencial, nos coloca em consideração dentro dessa reforma, ou seja, participamos efetivamente da discussão, podendo ser um agente apoiador dessa reforma ou uma pedra no sapato caso isso não venha a atender. Pelo menos já estamos claramente descritos e evidenciados na proposta do governo. Agora vamos para o parlamento e discutir. Temos muito a trabalhar junto à nossa bancada, municiá-los e apoiá-los de todas as formas possíveis para que eles consigam desenvolver e desempenhar a sua tarefa dentro do parlamento de forma a assegurar essa excepcionalidade e preservar aquilo que mantém a nossa competitividade. Bom, segundo especialistas, a Zona Franca de Manaus está ressalvada na primeira parte da proposta de reforma tributária do governo entregue hoje, nesta terça-feira, ao Congresso Nacional. De acordo com o texto, artigos 25 a 29 são isentas do novo imposto às receitas decorrentes da venda de bens para fora do Amazonas produzidos na Zona Franca de Manaus. E lembrando que esse é um texto, são dois textos a serem analisados.
Então foi entregue o primeiro texto. É claro que um vai complementar o outro e aí é muita discussão vinda por aí. Mas um detalhe é que ontem, na entrevista aqui no 18 Horas, o deputado federal Marcelo Ramos disse que os dois textos são terríveis, complicariam demais a realidade da Zona Franca de Manaus. É esperar para ver. Não é favorável nenhum dos textos a nós aqui na Zona Franca de Manaus. Exatamente. Ok, agora são 6 horas e 28 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Oi, com a pandemia do novo coronavírus, o uso da internet teve aí um aumento significativo, entre 40% a 50%, e isso foi em todo o país, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações. Na verdade, os nossos celulares, que nós estamos transportando todo dia, em qualquer lugar onde nós estivermos, estamos com ele, se transformaram na principal alternativa para realizar o quê? Compras, transações bancárias, videochamadas, entre outras atividades primordiais no nosso dia a dia aí, atualmente. Virou necessidade de trabalho, de convívio, de tudo, exato. Mas essa facilidade no uso do celular trouxe também transtornos e com muitos amazonenses vítimas de golpes. Temos números, viu? Foram 1.675 crimes cibernéticos só no primeiro semestre deste ano. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Mais de 1.675 amazonenses foram vítimas de crimes cibernéticos só no primeiro semestre deste ano. Os meses com maior incidência de registros foram os meses de maio e junho. A grande quantidade de boletins de ocorrência nesse período está relacionada ao isolamento social. Isso porque mais pessoas estavam conectadas à internet e correram mais riscos no ambiente virtual. Segundo a delegada Ana Cristina Braga, titular da Delegacia Interativa, entre os crimes virtuais mais comuns estão a invasão de dispositivos eletrônicos, o hackeamento de dados, falsa identidade, crimes contra a honra, divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, e a divulgação de material íntimo ou de teor sexual sem consentimento das vítimas. Com a pandemia, intensificou-se o isolamento social e, com isso, as pessoas começaram a utilizar de forma mais frequente a internet. Nós registramos aqui na Delegacia Interativa mais de 1.600 ocorrências de crimes cibernéticos. Entre eles, a gente pode destacar a divulgação de imagens não consentidas pela vítima, falsa identidade, invasão de dispositivos, disseminação de fake news que, na verdade, pode configurar os crimes contra a honra, ou seja, calúnia, difamação e injúria. A delegada orientou a população para algumas medidas que podem aumentar a segurança no ambiente virtual, como não acessar redes de internet desconhecidas ou públicas em Wi-Fi e sempre utilizar senhas complexas para as redes sociais de bancos ou outras contas, além de não deixar nunca o seu smartphone sem bloqueio de tela e senha, pois isso ajuda a inibir a prática criminosa. Ao navegar um site, verificar se é de credibilidade esse site. Cuidado ao realizar compras em sites que não sejam de credibilidade, não sejam conhecidos. E também ter cuidado, porque muitos golpistas estão utilizando o nome do site parecido. Você clica e você entra no site, você acha que está navegando no site verdadeiro, mas na verdade é um site falso. Como verificar isso? Preste atenção no endereço da URL. Veja se é realmente o endereço referente ao site correto. Os papais também devem redobrar os cuidados com as crianças e com os adolescentes. Os pais devem sempre supervisionar as redes sociais e quais sites os filhos acessam na internet. Tem aumentado muito o número de registro do famoso grooming, que é o quê? São nada mais do que adultos se passando por crianças para convencer essa criança que está do outro lado, gerando um vínculo emotivo com ela, e após conseguir esse vínculo, ele se aproveitar sexualmente dela, fazendo com que essa criança envie vídeos,
nudes e etc. E com posse desses dados, dessas imagens, desses vídeos, esse criminoso posteriormente ainda comete extorsão, extorquindo essa criança de várias formas. Então, o cuidado sempre são os pais serem vigilantes. Se você foi vítima de crimes cibernéticos, você deve realizar o registro do boletim de ocorrência no site da Delegacia Interativa ou formalizar o BO pessoalmente na delegacia, que fica nas dependências da Delegacia Geral na zona centro-oeste aqui da capital. Lembre-se sempre que a internet não é um mundo sem lei. Nathalie Moraes para o 18 horas. Não é mesmo, Karine? Nathalie, é complicado mesmo. Agora, uma dica que me deram foi o seguinte, é você não pegar atalhos, você digitar o domínio do site, sabe? www. Então, você tem que digitar o domínio do site para sim entrar, né, no que você quer. E esse site tem que ter o cadeadinho, aquele cadeadinho, para você saber que é seguro. Uma boa dica, então, né, Karine? Você evita atalhos e links, porque eles colocam nomes parecidos e você clicando, achando que está lá numa loja conhecida e não é. Então, evita isso. Digita direto o domínio do site e ele tem que ter o cadeado. Aí facilita. Karine, o atalho pode ser o caminho mais comprido ou o pior caminho. Geralmente costuma ser o pior, não é? né? O atalho, né? Vamos pelo Tá ok, então. São 6 horas e 34 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Justiça Federal, a juíza, no caso federal, Jaisa Maria Frache Pinto, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra os ex-secretários de Saúde, Wilson Lima, Pedro Elias de Souza e José Duarte dos Santos Filho, em ação de improbidade administrativa por uso de verbas federais e estaduais para custeio de tratamentos de saúde de autoridades e também políticos no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Isso aconteceu entre os anos de 2012 e 2016, nos governos de Omar Aziz e José Melo. Os ex-secretários viraram réus na ação. Exato, Carlão. Os ex-secretários de saúde Wilson Alecrim, Pedro Elias de Souza e José Duarte dos Santos Filhos, eles viraram réus na ação. E de acordo com o Ministério Público Federal, os ex-secretários autorizaram o pagamento de tratamentos médicos particulares em benefício de agentes privados que eram escolhidos de maneira subjetiva, incluindo desembargadores, políticos e parentes de políticos. Os tratamentos foram pagos pela Secretaria de Saúde do Estado ao custo de, ouçam bem, R$4.451.000 em valores da época. Bom, ao aceitar a denúncia, a Frache afirmou que há indícios de atos de improbidade administrativa. Isto porque foi constatada a utilização de dinheiro público federal para o pagamento de tratamentos médicos particulares realizados no Hospital Sírio-Libanês. Segundo a magistrada, há ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, na medida em que não havia critérios para a verificação da possibilidade de realização dos procedimentos por aqueles beneficiados. A magistrada citou que os desembargadores e políticos não preenchem o objetivo típico dos usuários do sistema de saúde pública. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público Federal no Amazonas abre processo para tentar identificar fornecedores de máquinas para garimpos ilegais em terras indígenas. Para a liderança indígena, o avanço desses garimpos tem a conivência do governo federal. Vamos conferir os detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Indígenas das etnias Yanomami, Kayapó e Munduruku estão tendo suas terras invadidas por máquinas pesadas para mineração ilegal. A denúncia é feita por organizações não governamentais como a WWF e as próprias lideranças indígenas ao Ministério Público Federal. O órgão de fiscalização abriu o processo e tenta mapear a cadeia de comercialização das máquinas usadas na extração ilegal de minérios em terras indígenas. Estão sendo feitos levantamentos de mercado que identifiquem a relação das grandes
grandes marcas fabricantes com os garimpos ilegais. O objetivo é verificar a participação das empresas fornecedoras de pás mecânicas, retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas nesse tipo de crime. O líder de movimento indígena no Amazonas, Yura Marubo, diz que as etnias estão sendo ameaçadas e que identificar essas empresas é um trabalho perigoso para o próprio Ministério Público. Identificar empresas, pessoas que fomentam o garimpo ilegal, sabe, talvez seja um dos trabalhos mais perigosos que o próprio Ministério Público Federal vai encontrar, uma vez que há o conluio sistemático de empresários, pessoas, lideranças, inclusive lideranças indígenas, eivados de vícios da sociedade não índia e que até contribui com isso. Para o líder indígena, a atuação dos garimpeiros tem a conivência de instituições públicas que se omitem, entre elas o próprio governo federal. Isso fica muito claro quando não vemos a ação direta das nossas Forças Armadas, não vemos a ação direta dos agentes de fiscalização e de segurança pública naquela região. Contudo, fica aqui a minha preocupação com as nossas lideranças que aqui vivem e que além do garimpo ainda vem essa pandemia da Covid. O processo é assinado pelos procuradores da República no Amazonas e no Pará, Ana Carolina Bragança e Paulo de Tarso Oliveira. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, Karime Leão, agora são 6 horas e 38 minutos em Manaus. Estamos aí já com a segunda da playlist de hoje. Nesta terça-feira nós vamos de Major Lazer, que lançou em março Lay Your Red On Me, com a participação aí do cantor Marcos Manford. Lay Your Red On Me segue aí o lançamento de Kikau, parceria com J Balvin e também com El Alfa, apresentada aí por J Balvin no show de intervalo lá do Super Bowl nos Estados Unidos, ao lado de Jennifer Lopez e também da Shakira. Só, né, gente? Só isso, só tudo, né? Então, simbora para a segunda da playlist de hoje, terça-feira. Lay Your Heart On Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 42 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil, acompanhando as notícias, a informação aqui no melhor Mix do Brasil. E nós curtimos aí Major Lazer com mais uma que você conferiu aqui, Lay Your Head On Me. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo, né, para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima mais fresca que hoje, viu, gente? Não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 69%. Ok, 6h43, boa noite. Mix. Bom, e atenção, a Caixa Econômica Federal vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para 721.337 beneficiários a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22 de julho, para os nascidos em janeiro. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento, que passou a ser organizado em ciclos de crédito na poupança social digital e saque em espécie. Olha, os beneficiários que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial no ciclo 1 fizeram o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. O crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário. Segundo esse calendário, nascidos em janeiro recebem no dia 22. Em fevereiro... os nascidos em janeiro recebem dia 22. Isso, em fevereiro no dia 24 de julho. 24 de julho, Isso. Ok. Em março, dia 29 de julho. Em abril, dia 31 de julho, muito bem, Karime. E em maio, 5 de agosto. O calendário completo você pode conferir no 18horas.com.br ou no site da própria Caixa Econômica Federal. 18 horas.
E a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira projeto de lei que suspende por 180 dias o pagamento das prestações de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. O texto segue para o Senado e, para entrar em validade, ainda precisa ser sancionado pela Presidência da República. Dessa forma, o objetivo da suspensão é dar um socorro financeiro aos beneficiários diante da pandemia do novo coronavírus. 18 horas. Bom, e para estimular uma participação maior das mulheres como candidatas nas eleições municipais de 15 de novembro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral vai lançar uma campanha publicitária. Vamos conferir mais detalhes sobre essa iniciativa com o repórter Azaf Augusto. O Tribunal Superior Eleitoral vai promover uma campanha sobre a importância de ampliar o espaço das mulheres na política. De acordo com a Corte Eleitoral, a ideia é inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento das lideranças femininas é bom para toda a sociedade. O debate faz parte das ações do projeto Participa Mulher, criado pelo TSE, para incentivar o protagonismo feminino na política. No Amazonas, a representatividade da mulher na política ainda é baixa. De acordo com informações do TSE, o estado do Amazonas teve na última eleição municipal 3.000 candidatas mulheres, contra 6.554 candidatos homens. Quando se fala em relação ao eleitorado, o Amazonas contabilizou no último pleito municipal 2.320.326 eleitores, sendo 1.185.868 mulheres e 1.134.335 homens. Essa maioria no eleitorado feminino não se reflete em candidatas que conseguem se eleger. A Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, conta com 3 mulheres do total de 41 vereadores. Indo para o âmbito estadual, na Assembleia Legislativa do Amazonas, são 4 mulheres entre 24 deputados estaduais. E representando o Amazonas em Brasília, não temos nenhuma deputada federal ou senadora. A coordenadora estadual do Observatório de Candidaturas Femininas do Amazonas, Anne Louise Ventura, disse que as candidaturas de mulheres não têm o mesmo grau de competitividade dos homens. Apesar de estarmos em maioria em pessoas que são aptas a votar em eleitorado, especificamente pelos dados do TRE, nós não temos muitas opções, ou quando temos, são opções que não desenvolveram uma campanha competitiva, em grau de competitividade alto, iguais às campanhas masculinas, porque nunca nos foi dado esse espaço para concorrer de igual para igual. Então, é exatamente isso. É exatamente isso que a gente busca, assim, romper, tentar mitigar essa falta de representatividade feminina, porque só outras mulheres nos espaços de poder podem pensar, propor e executar políticas públicas para outras mulheres. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Órgãos de defesa do consumidor do Amazonas fiscalizam olarias e lojas e materiais de construção por causa do reajuste de até 225% no valor do tijolo e outros itens da construção civil. Pois é, a ação foi realizada nesta segunda-feira pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com o Procon Amazonas e o Instituto de Pesos e Medidas. E outras fiscalizações também foram feitas para verificar esse tipo de abuso com base em denúncias, que apontam o aumento do preço do milheiro do tijolo de R$400, olha só, para R$900 ou até R$1.200 no período antes da pandemia até agora. Pois é, Carlão, eu mesma cheguei a pagar esse absurdo, tanto no tijolo quanto no quilo, no saco de 50 quilos do cimento, que variou aí de R$33, R$32 até a R$44, mas uma variação em questão de dias, 4 dias só. E tá em falta no mercado também, tijolo e cimento. Os 2 itens aí estão em faltas. Bom, e nesta segunda-feira, 2 olarias em Uranduba foram notificadas numa outra fiscalização feita na semana passada. 8 lojas de material de construção nas zonas leste, norte e sul de Manaus também foram autuadas. E os órgãos de defesa do consumidor, Karine, pedem que as pessoas denunciem sim esse tipo de abuso aí, quando você verificar esse
abuso, você denuncia imediatamente, que podem ser feitas, inclusive, aí pelo e-mail, em cdcalean, não é isso? cdcalean, tudo junto, @gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp, no DDD 92, é 99440-2019, 9940-2019. E a gente conversou com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, João Luiz, que falou mais sobre essas fiscalizações. Vamos ouvir. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, pela qual nós somos presidente, fomos juntos com o PROCON e também com o IPEM fiscalizar as olarias, uma vez que muitas são as reclamações que chegam à Comissão de Defesa do Consumidor falando a respeito do aumento que está sendo praticado ao consumidor concernente à venda de tijolos, à venda de cimento, dos insumos para a construção civil. Por isso que nós fomos à olaria, notificamos as olarias e demos um prazo de 48 horas para que elas venham apresentar a justificativa desses aumentos. Você está ouvindo 18 horas. Também são 6 horas e 51 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Olha só, em Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que a ANP publicou hoje um edital para licitar 16 blocos de gás e óleo da bacia sedimentar do Amazonas e outras 3 áreas de menor potencial na bacia dos Solimões, também aqui no nosso estado. O lance inicial é de R$6.600.000. Os blocos da bacia sedimentar do Amazonas se estendem dos municípios de Silves e de Inhamundá, na fronteira com o Pará. No caso de Silves, a Petrobras já havia comprovado a viabilidade econômica do campo de gás de Azulão, que foi vendido pela estatal para a Eneva em novembro de 2017. Já os blocos da bacia dos Solimões estão próximos de Urucu, localizadas em Tefé e Quari. Olha só, Urucu é o maior produtor em terra firme do país de gás e óleo, onde a Petrobras explora há mais de 3 décadas, 30 anos. Depois de vender o gasoduto Quari-Manaus, a estatal anunciou no final de junho a venda dos campos de Urucu e também do complexo de Polo Arara. Foram colocados no edital para leilão somente blocos e áreas que já possuem pareceres ambientais preliminares favoráveis dos organismos ambientais competentes, amparados por manifestação conjunta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Meio Ambiente. Os blocos situados em áreas indígenas no Amazonas foram readequados após a FUNAI excluir os polígonos de terras indígenas, afastando a restrição que os impedia de serem ofertados. O relatório do TCU também acatou os demais parâmetros utilizados nas concessões da ANP, que estimulam a fase de exploração com duração de 5 a 8 anos para os blocos ofertados. Já os valores do bônus de assinatura mínimo propostos foram calculados considerando a mesma metodologia da oferta permanente de 2019, avaliada pelo TCU. Você está ouvindo 18 horas. E o senador Eduardo Braga, pelo Amazonas, do MDB, se consolidou como um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais no primeiro semestre de 2020, segundo o ranking FSB Influência Congresso, divulgado nesta terça-feira. Dos 3 representantes no Amazonas no Senado Federal, ele é o mais bem colocado, ocupando aí a 13ª posição entre todos os integrantes da casa. A pesquisa leva em consideração o número de seguidores de publicações, o alcance dos posts e o engajamento, que são as curtidas, os comentários, os compartilhamentos no Facebook, Instagram e Twitter. Segundo a empresa que realiza o levantamento, são aplicados pesos diferentes a cada item, assim como para cada uma das 3 redes sociais analisadas. Pois é, Eduardo Braga tem mais de 302.000 seguidores no Facebook, mais de 31.000 seguidores no Instagram e quase aí 80.000 seguidores no Twitter. Hoje, as redes sociais são indispensáveis, com certeza, na relação aí dos políticos com os cidadãos, As redes sociais fazem essa diferença hoje
Com certeza. Várias autoridades usam as redes sociais como plataforma para anunciar medidas, como é o caso do presidente Trump, né? Que é o mesmo caso também do presidente Bolsonaro e de outros presidentes aí mundo afora, usando as redes sociais. Na semana passada, Eduardo Braga já havia sido apontado como um dos 100 parlamentares mais influentes entre os 594 senadores e deputados federais, de acordo com a 27ª edição da série Cabeças do Congresso, que é a pesquisa realizada anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É sempre bom para o Estado, claro, né, ter representantes no Congresso que sejam influentes no Congresso Nacional, assim como na comunicação pelas redes sociais, onde o debate é amplo, quase sempre polêmico e aberto para as mais variadas discussões. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 55 minutinhos. Carimilhão, tudo certo? Agora vamos aí atualizar os números da Covid, né? Do Amazonas, ok? Carimilhão. E o Amazonas registrou nesta terça-feira mais 761 novos casos de Covid-19, elevando para 92.164 o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado. Desses casos confirmados, 32.443 são de Manaus, o que representa 32,2%, e 59.721 do interior do estado, que responde hoje por quase 65% dos casos. E segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram registrados também nesta terça-feira mais 26 mortes pela doença, sendo 8 nas últimas 24 horas. 77.394 pessoas aqui do estado passaram pelo período de quarentena, que são aqueles 14 dias para se recuperar da doença. Carlão, enquanto isso, eu ainda tentando atualizar aqui, os números do Brasil, ao vivo, os números do Brasil, que há um certo atraso. Às vezes a gente consegue um número antecedência pelo saldo pelo número, né, do consórcio de imprensa, que eles fazem o levantamento também de acordo com os números das secretarias de Estado, eles pegam direto e fazem essa parcial. Geralmente até bate com o número do Ministério da Saúde, mas infelizmente agora a internet não está me ajudando aqui e eu não estou conseguindo acessar o número nacional da Covid-19 aqui no país. Bom, fico devendo para o fim do programa. Enquanto isso, agora são 6 horas e 56... peguei. Bacana. Já temos aqui um levantamento justamente do consórcio de veículos de imprensa. O Brasil chega a 80.400 mortes por Covid e 2.100.000 casos já confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Isso segundo o último levantamento. Então, vamos em números redondos. Tem 80.493 casos de morte por Covid-19 em todo o país e 2.129.053 infectados. Esse é o número de hoje, desta terça-feira. Agora, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Congresso Nacional a primeira parte da sua proposta de reforma tributária. O projeto prevê a substituição do PIS e da CONFINS por um imposto único sobre bens e serviços, com alíquota de 12%, chamado de contribuição social sobre operações com bens e serviços. A proposição não reduz nem aumenta a carga tributária, apenas simplifica a cobrança. A criação da nova CPMF ficará para depois. Enquanto o governo não apresentava seu projeto de reforma, o Congresso avançou no debate a partir de 2 propostas de emenda à Constituição, uma na Câmara e a outra no Senado. Parecidas, as propostas criam um IVA, que seria um imposto sobre valor agregado, que recebe o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com alíquota única. O objetivo
objetivo é unificar impostos. Em fevereiro, a Câmara e Senado formaram uma comissão mista para buscar a unificação das propostas. É nessa comissão que os debates da reforma devem prosseguir. Com a mudança, o modelo econômico da Zona Franca de Manaus pode perder força. As indústrias de Manaus são beneficiadas com isenção ou redução de 88% do IPI, isenção de PIS/PASEP e da CONFINS nas operações dentro do polo industrial. Então, a curtíssimo prazo, a atenção à reforma tributária é um dos principais desafios da bancada do Amazonas para esse ano de 2020. Impedir perdas à Zona Franca é a batalha a ser vencida imediatamente. E neste ponto a bancada está bastante unida para vencer. 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus, Karime Leão. Temos mais alguns detalhes. Uma última Olha aí, informação aqui rapidinho, gente. Uma curiosidade até, viu? Durante os meses da pandemia do novo coronavírus, o número de separações cresceu no Amazonas 133%. Que coisa, hein? Foi o maior número de divórcios registrados em todo o país, segundo o levantamento do Colégio do Colégio Notarial do Brasil. O que você levaria 5 anos, Karine. Você levaria 5 anos para descobrir, né? Em intervalos com mais distância, você descobriu, reduziu todo o processo em meses. De repente foi até bom, né? 5 anos virou, não perdeu tanto tempo. Agora, 7h01, Karine, boa noite. Boa noite, gente. Bacana. Um beijo, obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Bacana, então. Continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Amanhã a gente volta com você em mais uma edição do 18 horas aqui na 100.7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.